Olá, meus amigos, que prazer imenso estar de novo aqui com vocês. Eu sou o Pastor Walter e este é o Colisor, o seu canal. O assunto deste vídeo é a continuidade do vídeo anterior, quando eu falo sobre a onisciência sob controle. Há uma pergunta, que é pertinente e ela precisa ser respondida. Por que Deus, sendo onisciente, ele criou o querubim ungido que viria a se tornar a Satanás? Sabe, é uma pergunta importante e, no meu entendimento como homem, o mal teria que ser destruído ali no nascedouro, ou mesmo antes de nascer, tinha que ser destruído para evitar que ele continuasse fazendo as suas tramóias. Mas Deus não pensa como eu nem como você. Olha só o que diz Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus não pensa como homem. Enquanto nós vemos localizado, Deus vê o macro. Quando nós vemos coisas do passado ou do presente, Deus vê o futuro com a mesma naturalidade. E uma outra coisa, Deus criou os céus e a terra, e a Bíblia diz, a minha experiência e a sua experiência diz que Deus é bom e a sua benignidade é para sempre. Mas como nós poderíamos saber que Deus é bom se não passássemos por dificuldades onde Ele manifestasse a sua bondade em nosso favor? Então, o assunto é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, porque quando Satanás pecou, quando ele se levantou contra Deus, quando ele causou aquela divisão nos céus, porque uma parte dos anjos acompanhou Satanás na sua rebelião, e ele causou um grande problema que não poderia ser resolvido com violência. Claro, o primeiro ato de Deus foi destituí-lo da sua condição e enxotá-lo dos céus, expulsando ele dos céus, até com uma certa violência, porque o momento exigia um certo rigor de Deus. Mas Satanás continuou aparentemente solto e perambulando pela terra, e os anjos de Deus ficaram com uma grande interrogação. Eles foram criados por Deus, eles estavam ali nos céus, vendo Deus todo momento, todo instante, mas eles não conheciam a Deus. É como o próprio Satanás, Satanás, ele acha que num golpe de sorte vai finalmente vencer a Deus no último momento. Mas isso é uma loucura da cabeça dele, porque ele não conhecia a Deus. É como a escuridão não conhece a luz, Então, qualquer facho de luz já domina a escuridão, já amortece a escuridão. Então, Satanás não entendeu que ele perdeu o jogo. Mas ele insiste porque, no fundo, ele acredita que no lance de sorte ele vai conseguir sobrepujar o Senhor. E Deus deixou Satanás à solta, porque aqui na justiça dos homens, muitas vezes, a polícia ou a justiça solta um criminoso porque os elementos condenatórios que tem no momento são insuficientes para uma condenação justa e merecida, e rigorosa. Aí solta o bandido e começa a segui-lo, acompanhá-lo para ver o que ele vai fazer. E muitas vezes o criminoso comete outros delitos que reforçam a posição da justiça em lhe dar uma condenação mais dura. É a mesma coisa que aconteceu com Satanás. Deus poderia não ter criado o querubim? Poderia. Mas como nós saberíamos que Deus é tolerante, paciente, misericordioso, longânimo e sumamente bom, se o mal não se manifestasse para a gente ter um parâmetro, para nós termos como julgar? Não é isso? Por exemplo, Jesus Cristo, ele não criou o traidor Judas. A traição de Judas foi uma escolha que ele fez. Por que Jesus escolheu Judas e colocou no meio do colégio apostólico? Porque ele é onisciente. Mesmo como homem, ele era onisciente. Ele sabia que Judas tinha potencial de traidor. Mas por que Jesus não impediu? Porque Judas era um mal necessário. Então, às vezes, o mal é tolerado porque
Deus tem uma necessidade dele para realizar algo maior do que a nossa compreensão momentânea não entende. Então Judas escolheu. Na última hora, Jesus Cristo olhou para ele e disse: vá fazer o que você tem de fazer. O que você tem para fazer, faça logo. Ele poderia ter parado e refletido ali, dizendo: olha, fui descoberto, vou parar por aqui. Não, mas ele continuou. No último momento, Jesus Cristo disse: amigo, você com um beijo trai o Filho do Homem, na tentativa de dar a ele a oportunidade de refletir e se arrepender. Nós tratamos disso no vídeo anterior, eu não vou voltar a falar sobre isso. Mas o fato é que havia alguém que precisava conhecer quem era o querubim e quem era o Deus que os criou. Os anjos dos céus precisavam saber disso. No capítulo 1 de Colossenses, no versículo 20, Paulo diz que a morte de Jesus Cristo na cruz reconciliou com Deus todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, Paulo diz que o propósito de Deus era congregar em torno de Jesus todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as na terra. Que coisas precisavam ser congregadas? Né? Os homens e os anjos precisavam se reunir num único grupo de servos e adoradores do Senhor. Né? Porque os anjos estavam com uma pergunta: será que Deus não foi muito rigoroso ao tratar com Satanás? Será que o castigo não foi duro demais? Mas aí Deus soltou o bicho para coletar as informações que os anjos precisavam ter. Não Deus, porque Deus já sabia que ele não tem remédio, que ele tinha que ser destruído mesmo pronto, mas destruído no momento oportuno, quando o seu pecado pudesse de algum modo ser transformado num bem em favor dos anjos. Então, com o ato de Jesus morrer na cruz, os olhos dos anjos se abriram e eles perceberam que a maldade do ex-querubim era tão grande que não tinha como alguém lamentar ou questionar o seu castigo. Né? Então eles viram como trataram Jesus que andou pelo mundo fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eles viram o modo como Jesus foi tratado, cuspido, chutado, maltratado, desprezado, morrendo numa morte injusta, uma morte cruel, sendo espancado com violência. Eles viram tudo isso e quiseram reagir, mas não foi permitido que os anjos interferissem para destruir aqueles que maltratavam seu Senhor. Porque Jesus é Senhor dos anjos. Mesmo como homem, ele era Senhor dos anjos. Muito bem, então esta pergunta é respondida da seguinte forma: Deus não é como homem. Deus vê o macro, Deus vê o total, todo da situação, do começo até o fim. Deus já falou em Isaías que ele é aquele que vê o final das coisas antes que elas comecem. Então nós aqui não entendemos. Por mim eu já teria detonado, mas eu cometeria um erro. Eu deixaria uma multidão de pessoas sem saber de fato quem eu era. Se Deus tivesse castigado com violência Satanás, destruindo ele, os anjos jamais saberiam como Deus é bom. Naquele dia lá, quando Jesus expirou na cruz, os anjos entregaram seu livre arbítrio a Deus. Desistiram de ter poder de decidir, entregaram a Deus isso aí. Então foram reconciliados. E naquele momento que Jesus passou na sepultura, 3 dias, ele subiu aos céus com seu próprio sangue e purificou o santuário celestial. Porque Paulo, aliás, o escritor de Hebreus, explica muito bem isso, lá no capítulo 9 de Hebreus, que as coisas, os utensílios do templo aqui de Israel, eles eram purificados com sangue dos animais, mas havia uma purificação mais rigorosa que não poderia ser feita com sangue de animais, mas com sangue do próprio Filho de Deus. E ele entrou no santuário dos céus e purificou as coisas dos céus, apresentando como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o seu próprio sangue, não sangue de animais, mas o seu próprio sangue. Desta forma, Jesus Cristo resolveu todos os problemas, reconciliou os homens. Agora os homens podem voltar para Deus pela fé em Jesus, pelo arrependimento e fé no seu sacrifício. E os anjos agora entregaram seu livre-arbítrio e são totalmente agora conhecedores de quem é o Deus que os criou. Eles sabem agora que Deus é bom e a sua benignidade é para sempre, e que o castigo de Satanás foi pouco. Foi muito pouco, ele poderia ter sido realmente destruído. Mas calma, há tempo para tudo. Né? Daqui mais um tempo, Jesus vai voltar, vai reconquistar aquilo que é seu, a terra, vai mandar prender a Satanás,
por 1000 anos. E depois vai soltá-lo uma outra vez, porque como a sua natureza é constantemente rebelde, ele voltará para tentar aquelas pessoas que nasceram durante o milênio. E aí que ele será definitivamente destruído e condenado à prisão de segurança máxima, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Então, amados, Deus é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. Então, calma, não vamos julgar o espaço do nosso Criador, porque nós não somos nada. Não estamos aptos nem para julgar as coisas do mundo, né? Quanto mais as coisas do Senhor. Mas Ele nos dá entendimento e sabedoria para que a gente possa discernir, porque um dia nos sentaremos em tribunais para julgar os anjos, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6. Então, este é o assunto que acaba por aqui. Eu acredito que eu consegui me explicar. Eu sou o pastor Walter e este canal é o Colisor, o seu canal de variedades, né? Então, dê o seu like se você gostou do assunto. Eu tenho outros assuntos para tratar com vocês, mas preciso que mais pessoas se agreguem a esse projeto. Então, dê o seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.